O que a questão esperava de você? Ela queria que você apresentasse alguns motivos para a invasão holandesa no Brasil. Além disso, ela queria que você apresentasse os objetivos da Holanda ao invadir o Nordeste brasileiro. Ela gostaria também que você demonstrasse conhecer algumas das realizações de Maurício Nassau durante a sua administração aqui na colônia. Realizações essas que lhe deram notoriedade. Bom, para começarmos a discutir essa questão, é interessante que nós conheçamos alguns elementos importantes nesse contexto europeu do período. Vamos lá. Conhecer a estrutura açucareira da economia aqui na América Portuguesa é importantíssimo. Por exemplo, podemos perceber a importância da participação da Holanda na formação dessa economia açucareira. Era a Holanda responsável pelo refino do açúcar, ela é responsável pelo transporte e distribuição na Europa, e grande parte do financiamento dos engenhos também era feito pela Holanda. No entanto, a Holanda se encontrava desde 1568 numa guerra pela sua independência. Essa guerra duraria cerca de 80 anos e é conhecida também como Guerra dos 80 Anos ou Guerra de Independência dos Países Baixos. Essa guerra era contra quem? Contra a Espanha. E qual é o contexto dessa guerra europeia? Podemos entender que no século XVI nós temos duas grandes potências, Portugal e Espanha. Espanha estava expandindo seu território, dominando várias regiões e se tornando hegemônico. Essa hegemonia espanhola começa a ameaçar. Logo, o domínio espanhol ele vai se expandindo, mas vai começando a ocorrer insatisfações. Entre essas satisfações, temos os Países Baixos. Então, a Holanda, que participava da economia açucareira brasileira, agora tem sérios conflitos com a Espanha. Você deve lembrar que entre 1580 e 1640, nós vivemos na nossa história aquilo que nós chamamos de União Ibérica, que tem grande influência aqui na colônia portuguesa. A União Ibérica, ela unia as duas coroas, a portuguesa e a espanhola. Filipe II assumia a coroa espanhola após a morte de Dom Sebastião e depois do seu avô-sobrinho, Dom Henrique. Após assumir, Filipe II é obrigado a assinar o chamado Juramento de Tomar. Esse Juramento de Tomar vai regular a relação entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola. Apesar de estar unificado, vai ser garantida algumas autonomias para Portugal. Entre elas, por exemplo, não existiriam oficiais espanhóis liderando exércitos portugueses, a dimensão colonial ficaria livre, tudo isso vai acontecer. No entanto, a participação holandesa aqui na colônia portuguesa começa a incomodar. E esse incômodo faz com que a Espanha acabe expulsando a Holanda da América Portuguesa. Considerando como consequência direta dessa unificação, podemos perceber uma insatisfação crescente dos países europeus com esse crescimento demasiado da Espanha. Em reação a isso, nós podemos citar invasões que acontecem aqui na colônia portuguesa, como, por exemplo, no Rio de Janeiro e em Santos em 1583, e posteriormente a invasão holandesa, devido à insatisfação que existia desse conflito que nós chamamos de Guerra dos 80 Anos. No primeiro momento, a Holanda vai invadir Salvador. Lembremos que Salvador era a capital da colônia portuguesa aqui na América. Mas, em aproximadamente um ano, eles acabam sendo expulsos. 6 anos depois, eles retornam, só que agora para Pernambuco. E é nessa região que eles vão permanecer durante muito tempo. É claro que tem um conflito durante um bom tempo para tentar controlar a região. Há uma resistência, mas aos poucos eles vão conseguindo controlar. Principalmente após a chegada de Maurício de Nassau. Quem era Maurício de Nassau? Maurício de Nassau era um militar extremamente atuante na Guerra dos 80 Anos, que tinha se tornado notório por grandes estratégias militares e uso de armas inovadoras e criativas. Então ele vem para cá, de certa forma, com o objetivo de controlar essa região, sob o ponto de vista bélico. Mas com o passar do tempo, ele demonstra ser um grande administrador. Vamos então falar um pouco sobre essa administração de Maurício Nassau, também conhecida como administração maurícia. Bom, não podemos deixar de lembrar que a Europa estava vivendo um momento de grandes guerras. Era o período daquela chamada Guerra dos 30 Anos, guerras religiosas. Os holandeses eram protestantes, portugueses católicos. Os colonos portugueses tinham grande medo da dominação holandesa. Uma forma estratégica encontrada por Nassau foi garantir a liberdade religiosa. E essa liberdade religiosa foi muito interessante porque, além de dar mais tranquilidade aos portugueses aqui, católicos, também começa a atrair estrangeiros. Acabei de falar, estávamos vivendo um período de grandes conflitos religiosos na Europa. Muitos cristãos novos, ou seja, judeus que se convertiam ao cristianismo, ou pelo menos disfarçavam essa conversão, vão vir para o Brasil buscando esse clima, esse ambiente de tolerância religiosa. Além de contribuir com a tolerância religiosa, ele vai incentivar a arte, a pintura.
Muitos estrangeiros viriam para cá nesse momento e começariam a retratar as paisagens brasileiras. Paisagens essas que eram retratadas na Europa a partir de imaginários, de fantasias, e pela primeira vez vai ser retratado de forma realista. Ele trouxe também uma grande modernização para a cidade, urbanizou, criou zoológico, serviços públicos, financiou engenhos, perdoou dívidas. E em relação ao açúcar, devemos lembrar de uma coisa: a mão de obra escrava nesse momento, se aproveitando dos conflitos entre os colonos portugueses e os holandeses, começa a fugir. Não é à toa que o movimento quilombola cresce muito nesse período. Como produzir açúcar sem escravos? É nessa linha que ele vai financiar uma invasão à zona produtora de mão de obra, África. Então ele vai invadir Angola, São Jorge da Mina, com o objetivo de tornar viável o sistema produtivo do açúcar. Com os altos investimentos de Nassau, ele acabou se tornando uma pessoa não muito eficiente na visão dos acionistas holandeses em Amsterdã. Por isso ele acaba sendo demitido. E com a sua demissão, a nova administração começa a pensar nesse lucro, em recuperar o lucro e investimento feito por Nassau. A partir daí, dívidas que haviam sido perdoadas começam a ser cobradas, juros começam a aumentar, a cobrança de impostos, então começa a haver uma insatisfação novamente com a presença holandesa. E é a partir daí que nós temos aquilo que nós conhecemos como insurreição pernambucana. Essa insurreição pernambucana é um movimento onde nós teríamos a união de diferentes raças na luta contra a presença holandesa. Alguns historiadores dizem que aí nasce a ideia de nação brasileira. Pode haver algum exagero, mas é desse contexto que surge essa ideia de Brasil formado por índios, negros e brancos. Ao fim da União Ibérica, as desavenças entre Portugal e Espanha, por causa do desrespeito geralmente de Tomar, criam um conflito entre os dois países. Portugal não poderia enfrentar dois inimigos ao mesmo tempo. Resolve negociar com a Holanda, indenizando a Holanda. E a Holanda sai indenizada por Portugal, mesmo tendo sido expulsa. Quais são as consequências disso? Começa a haver um declínio da produção açucareira no Brasil. A Holanda instala a produção açucareira nas Antilhas e o açúcar refinado pelos holandeses, de uma qualidade superior à refinada pelos portugueses, começa então a ganhar esse mercado, diminuindo a importância do açúcar brasileiro. Antes de terminar, gostaria também de citar um elemento importante nesse contexto de União Ibérica. Durante esse período da União Ibérica, nós tivemos uma expansão do nosso território. Em grande parte, os espanhóis preocupados com outras nações que pudessem invadir o Brasil, como falamos no início, a França. Então, vai permitir que os portugueses avancem além do Tratado de Tordesilhas. Então, podemos dizer que, como consequência dessa União Ibérica, nós tivemos também uma expansão territorial. Ok, gente? Então, além de nós citarmos o que a questão pedia, nós procuramos ampliar um pouquinho mais o seu conhecimento sobre o contexto do período para que você esteja o mais preparado possível para questões de período colonial, que você sabe que não cai, despenca. Ok, gente? Um abração, até a próxima semana.